Então vamos passar para a apresentação da Melina, porque se a gente deixar ela para o mês que vem, ela vai ter que falar do Japão, que vai ser muito mais complicado, né? De madrugada, professor Rodrigo. Então, de madrugada lá, vai estar falando às 3 da manhã. Tudo bem, mas de madrugada, sem dormir, não pode. É demais. Então, você tem a palavra, Melina. Um momento. Ups. Espera aí que eu me perdi aqui. Onde eu tô? Desculpa, Chile com você. Vocês estão vendo? Sim. Muito bem. Então, esse é o capítulo do livro que a gente acompanha, o Routledge Companion de Comics. E esse é o capítulo 15, Journalistic Comics. O capítulo não é muito comprido, não é muito longo, ele está dividido em introdução, perspectivas históricas, contribuições correntes, direções futuras e conclusão. E aí eu faço alguns comentários. Esse é o autor do artigo, é um cientista político americano, ele é professor, ele está interessado nessas questões decoloniais também. E aqui está o livro que a gente acompanha a cada mês um capítulo, comumente. E esse capítulo trata de subgêneros. E que, ao ser subgêneros, a discussão de cada capítulo é para falar de quais instrumentais teóricos que são necessários serem discutidos e propostos para análise desses gêneros. O capítulo começa com essa discussão sobre o que é o jornalismo. O autor fala que é uma prática social complexa, que abrange, mas não é reduzida a uma prosa impessoal ideal, é o insumo dos jornais diários, o jornalismo. Idealmente, o jornalismo informa, serve ao público e pode chegar, com sorte, a inspirar. Aí ele apresenta o jornalismo em quadrinhos, que esse texto é de 2017, ele diz que é uma terminologia recente para determinar esse gênero que se desenvolve à parte, que o jornalismo em quadrinhos está inserido nos jornais e revistas e assim é feito por mais de 100 anos, e que aconteceu uma mudança de paradigma no jornalismo, no estilo quanto na mídia, que passa a contar com imagens, variação na linguagem. Os editores passaram a usar os quadrinhos em suas variadas possibilidades narrativas gráficas como recurso. Ele cita 3 obras importantes do gênero non-fiction graphic narrative, né? Narrativas gráficas de não-ficção, que ele entende que também pavimentaram o caminho para esse tipo de subgênero, jornalismo em quadrinhos. Nessa primeira fase, ele apresenta um segmento chamado Perspectivas Históricas,
Eu coloquei os homens mortos em preto e branco, os homens ainda vivos coloridos, mas que ele fala que começaram a fazer esse tipo de subgênero, quadrinhos jornalísticos. Então, o primeiro seria o Thomas Nast, que ele é chamado de pai do cartoon político. Ele nasceu na Alemanha, mas morou em Nova York, e como o Roosevelt gostava muito dele, ele foi ser cônsul no Equador, então ele morreu em Guayaquil, por incrível que pareça. Mas ele publicava na Harper's Weekly e na Illustrated American, e ele defendia as causas políticas com seus cartoons. É interessante que, ao pesquisar um pouco mais sobre esse autor, esse artista, fala que ele adaptava peças de Shakespeare também, e ele era preconceituoso com os irlandeses, retratando os irlandeses como bêbados. E ele também não tinha muita concorrência, porque era basicamente só ele que tinha essa voz, essa expressão. Depois o texto apresenta o Bill Mauldin, que é o soldado cartunista. Ele nasceu no México, no estado do Novo México, e morreu na Califórnia. E ele era, além de jornalista cartunista, ele era também um soldado. Então, a aderência para as histórias e a veracidade das histórias, porque ele capturava o conteúdo para as histórias dele em campo de batalha, né? E era muito apreciado. Então, os próprios soldados gostavam de se ver retratado. Isso conferia muita veracidade para o que ele fazia, né? E esse é um selo comemorativo que o Estado do Novo México fez, porque esses personagens chamavam Joe e William and Joe. Então, eram personagens famosos. Ele ganhou muitos prêmios e também muitas medalhas por sua valentia em campo. O Julius Pfeiffer, aqui está errado o nome dele, é Julius. Ele ainda está vivo e ainda é muito prolífico. Ele acabou de lançar um livro, uma graphic novel para crianças, mas o autor fala que o Pfeiffer, ele, nessa apresentação das tirinhas semanais, que chamavam 666, e depois mudou para apenas Pfeiffer, ele tinha essa característica de juntar um humor político ácido com essas ruminações autobiográficas. E aqui eu coloquei um exemplo do Nixon. Ele também fez várias outras coisas. Pesquisando, o que eu achei interessante do Pfeiffer é que ele trabalhou aos 17 anos e depois durante 10 anos com o Will Eisner. Ele foi lá, bateu na porta e falou: eu queria trabalhar com você de qualquer coisa, deixa. E aí o Will Eisner ficou meio assim e foi passando aos poucos os trabalhos para ele. E ele ajudou no The Spirit. Para de forçar. Oi? Oi, desculpa. Eu estava com um problema aqui em casa, desculpa. Ah, tá bom. Ele fala que o Will Eisner, essa é pesquisa minha, não está no texto, que o Will Eisner falou assim, ele fala, o Will Eisner não teve opção a não ser me contratar como groupie. Ele é muito bem-humorado e ele também assinou até recentemente uma coluna para o New York Times, um opinionated editorial, né? Uma coluna gráfica. Aqui, o outro autor que é citado no texto é o Gary Trudeau. Aí, depois eu preciso até entender com o professor Valdomiro, porque em muitos textos a gente vê, ele é o primeiro ganhador do Pulitzer, ele é o primeiro, e tem muitos primeiros ganhadores do mesmo Pulitzer, né? Então, mas esse Pulitzer específico é citado como editorial cartooning,
E esse trabalho que ele é mais famoso, que ele continua fazendo, chama Doonesbury. Ele é muito prolífico e ele escreveu sobre várias coisas. Também fez trabalhos em teatro, na TV. Ele foi indicado ao Oscar nos anos 70 por uma animação, um curto animado sobre o Doonesbury. E aqui o texto fala, quando eu fui pesquisar mais sobre esse autor, a partir do texto, ele fala que o presidente Ford disse nos anos 70 e 75 que existiriam 3 veículos para se manter informado: a mídia eletrônica, a mídia impressa. A mídia eletrônica eu acho que é aquele que dizia a TV, exatamente. A mídia impressa e Doonesbury, mas não necessariamente nessa ordem. Aí ele coloca as contribuições correntes: o Joe Sacco, o Guy Delisle, a Sarah Glidden e o Josh Neufeld. O Joe Sacco, ele nasceu em Malta, ele passou a adolescência na Austrália, e depois cresceu na Austrália, passou a adolescência em Los Angeles, depois foi morar em Portland e depois foi viajar bastante. Assim, ele se formou em jornalismo e fundou em 85 uma editora, uma revista que chamava The Permanent Press, que apesar do título, essa revista durou pouco. Aí em 86 ele aceitou o cargo no Commerce Journal, onde ele escrevia artigos, mas ele falou: ninguém lia os meus artigos, então eu passei a desenhar, porque já que eu ganhava pouco, era melhor desenhar. E aí ele faz uma série de livros pelos quais ele é famoso. Durante as aulas do professor Valdomiro, eu fiz com um grupo apresentação sobre essa obra específica, que era quando ele vai para a guerra da Bósnia. Ele passa alguns anos lá. E eu peguei esse material, que mostra também o quanto esse tipo de comics journalism usa de recursos jornalísticos importantes, como a ida para campo, a entrevista com pessoas, referências fotográficas, enfim. E aqui são alguns exemplos desse processo em que ele vai para Gorazde, esse lugar na Bósnia, mais de uma vez. Muita gente foi para zonas de conflito. O Guy Delisle tem 58 anos hoje, é um canadense de Quebec, estudou em Toronto, trabalhou com animação muito, e hoje mora na França. E a motivação dele para visitar as zonas de conflito foi porque a esposa dele trabalha no Médecins Sans Frontières, e aí ele foi para Burma, onde ele fez Burma Chronicles. E depois ele foi para Jerusalém e cobriu o conflito de Gaza. E esse livro especificamente recebeu o Prêmio dos Quadrinhos Angoulême em 2012. Uma mulher, uau! Parece que esse tema convoca muitos homens brancos, mas temos uma mulher aqui, a Sarah Glidden, é citada. Eu acho que ela é a única mulher citada no texto. Certamente ela é a única mulher citada. Ela tem 44 anos hoje, ela é de Massachusetts. Ela estudou pintura, ela vive em Queens. Ela também fez residência em Angoulême, na França. E ela escreveu um livro sobre Israel. Durante o texto, o autor comenta que há muitos personagens que são repórteres, que são jornalistas ou repórteres fotográficos, ou investigadores que fazem uma reportagem investigativa, como o Tintin, o Clark Kent, a Lois Lane e o Peter Parker. Então, é interessante que ele cita os personagens também. Aí,
ele fala sobre o jornalismo, a mudança de paradigma no jornalismo, que aconteceu no New Journalism, nos anos 60. E aí ele cita esses autores jornalistas. O New Journalism no Brasil é traduzido como jornalismo literário. E é um tipo de jornalismo diferente do jornalismo tradicional, em que o autor tem um ponto de vista mais pessoal e apresenta detalhes e fatos de maneira muito diferente do que é apresentada, textos longos, enfim. Eu achei interessante porque essa característica de ser um literato e ser um jornalista mais artista é sentida nas próprias imagens desses jornalistas autores, em que eles são muito estilosos, muito conscientes da sua própria imagem, né? E aí o autor ele explica o contexto em que se desenvolveu o New Journalism e como esse New Journalism se aproxima com os quadrinhos jornalísticos, esse subgênero. O New Journalism é cunhado, como termo é cunhado por um crítico que reparou nesse estilo diferente de apresentar um texto diferente do tradicional, com técnicas muito parecidas com as de gêneros literários, nos quais o leitor se aproxima do tema por meio... Aqui está errado, desculpa. O autor do texto se aproxima do tema por meio do uso extensivo de diálogos, descrições caudalosas dos detalhes do contexto geral, a narrativa em primeira pessoa, e o termo pegou. O Thomas Wolfe diz em 72 que havia um certo tipo de empolgação artística no jornalismo. Um dos textos seminais desse New Journalism é um texto sobre, eu acho que foi o Gui Tallez que fez, sobre o Frank Sinatra, em que um repórter para uma dessas revistas dos anos 60 foi entrevistar o Frank Sinatra, não conseguiu entrevistar o Frank Sinatra e ficou contando detalhes da sua não entrevista com o Frank Sinatra. Então, a questão do ângulo, da abordagem, de como essa história vai ser contada, mesmo que seja pela ausência nesse caso, era algo que impactou. E fez escola, evidentemente. E essas aproximações, o que os quadrinhos jornalísticos têm em comum com o New Journalism é justamente essas novas possibilidades de se contar uma história. Uma forma longa de não ficção. Os textos do New Journalism eram muito longos, porque para contar essa história cheia de detalhes e de maneira diferente, se recorria à subjetividade. O autor ocupa o centro da narrativa, então o autor do texto se coloca como uma parte integrante da narrativa, ele não está isento da narrativa como no jornalismo tradicional. Os pensamentos dos personagens aparecem ou são evocados, a narrativa é ampliada por causa de tudo isso. O uso de pontuação diferente, isso era uma coisa que o Tom Wolfe fazia justamente com as onomatopeias e a pontuação bastante específica, e que o sucesso dessa maneira de contar a história do New Journalism, ela expandiu o escopo jornalístico. Então, foi possível vislumbrar outras maneiras de se contar a história como o New Journalism estava fazendo. A ideia que o jornalismo entrega apenas as notícias, ela é limitante, o autor expõe, e essa nova abordagem do jornalismo favorece o journalistic comics. Aí, o texto é muito curto, né? O autor apresenta apenas 6 páginas. Eu acho que nesse momento ainda não tinha explodido a questão da graphic novel como o tema tão explorado de matérias investigativas, matérias em zona de conflito, ou mesmo o mercado editorial publicando essas histórias.
E ele apenas retoma os autores que apareceram antes e acrescenta mais alguns, e entre os quais ele apresenta, ele fala do Didier Lefebvre, que era um fotógrafo, na verdade, que fez esse livro famoso, Le Photographe. Ele fala do David Ziggy Green, e ele fala da Tetsu Saiwai, que eu não tive tempo de saber se é um homem ou mulher, mas é uma biografia mangá do Dalai Lama, né? Um livro que fez muito sucesso. O autor termina falando que o jornalismo em quadrinhos é algo recente. Lembrando, de novo, esse texto é de 2017. É um gênero que apresenta uma sobreposição de categorias, como as históricas, o travelogue, ou quadrinhos políticos. Esses quadrinhos jornalísticos podem ser agrupados sobre diversas nomenclaturas, e durante o texto eu fiz um apanhado, porque quando a gente começa a pontuar esse conjunto semântico, a gente tem essa ideia de como as coisas ainda estão sendo sobrepostas, estão sendo discutidas. Então, durante o texto, ele fala de non-fiction graphic narratives, narrativas gráficas de não-ficção. Ele fala sobre um tipo de cartoon de opinião. Ele fala de journalistic comics, né, de quadrinhos jornalísticos. Ele fala de satirical illustrated prints, que é desenhos satíricos ilustrados. Ele também fala de um cartoon politicamente imbuído de questões políticas, ou a questão da guerra muito recorrente. Então ele fala de war comics, quadrinhos de guerra. E em um dos momentos ele fala war comics com um quê memorialístico, ou esse é para o Selby, comics com um tipo de jornalismo cultural, com certo tipo de jornalismo cultural. Também ele usa o termo cartoon não ficcional, ou socially aware, independent-minded cartooning, é um cartoon com uma consciência social, mas uma orientação independente. Uma tirinha de opinião, um cartoon editorial, e ele fala sobre o atravessar de fronteiras, de limites entre uma defesa política e um jornalismo pessoal, por causa das opiniões de quem está falando, de quem está desenhando, escrevendo. E até ele fala sobre graphic docudrama, uma narrativa gráfica documental que é ligada ao gênero dramático, né? Como se fosse um teatro, uma coisa assim, um roteiro. Então ele conclui que, retomando essas diversas nomenclaturas que eu elenquei aqui durante a minha leitura, que e termina de uma maneira muito clássica, né, que esforços futuros possivelmente complicarão e subverterão ainda mais os gêneros e as categorias que já existem, e ressalta que o legado do New Journalism foi muito importante para ampliar, testar, redefinir as fronteiras entre jornalismo, historiografia e não ficção. De modo geral, ele fala muito sobre homens brancos, sobre homens judeus. Ele cita uma mulher, e isso também é o reflexo de uma sociedade em que essas questões de poder estão centradas aí, né? De todo modo, eu queria apenas trazer rapidamente que eu consumo e gosto do trabalho de algumas autoras que, de um certo modo, comentam o que eu li no texto, que é a Lauren Redniss, a Nora Krug e a Julia Rothman.
A Lauren Rednis e a Nora Krug, eu falei na Jornada dos Quadrinhos. A Nora Krug é uma artista alemã que mora em Nova York e ela faz uma série de livros que colocam essa questão da guerra, da tirania, do controle de poder e de como ela se debruça sobre isso. Belonging, em português, foi traduzido no nome original alemão, que é um termo alemão sobre o pertencimento dela na guerra, como a herança alemã de uma descendente alemã e os impactos da guerra, e todo um trabalho que ela faz documental de acervo, investigativo, de recuperar as histórias, recuperar as vozes das pessoas que participaram a partir de documentos e tudo mais. A Julia Rothman é ela se chama de ilustradora, ela tem uma coluna no New York Times que chama Scratch, e que ela, com uma colega jornalista também, vai a campo pesquisar o que está acontecendo na cidade, questões da pandemia, enfim, ela fotografa, ela desenha, ela faz toda a página. Então, eu achei muito interessante, porque, como é uma pessoa que eu leio no jornal, porque eu leio New York Times, eu achei interessante porque eu vi muitos paralelos entre tudo que o texto apresentou. E a Lauren Rednis, que também é uma artista que coloca na sua produção gráfica esse graphic novel Oak Flat, fala sobre territórios indígenas em disputa nos Estados Unidos. Então, para isso, ela foi nos lugares, conversou com as pessoas, deu voz para as pessoas, enfim. E é isso. O texto não é muito longo e... Deixa eu voltar aqui. Prontinho. E não é longo, mas ele é bem abrangente. Eu acho que ele pega, dá uma boa mergulhada no tema, né? E trata dos vários aspectos do jornalismo, né? Em geral, e especificamente do jornalismo em quadrinhos. Eu tenho dúvida se, como você falou em um determinado momento, não sei se é que o jornalismo, o new jornalismo no Brasil seria o jornalismo literário. Eu tenho dúvidas sobre isso. Eu gostaria de pedir a opinião aí Foi o que eu dos li em algum lugar jornalistas. pesquisando. Hum? Boa. Em algum momento você falou isso, que no Brasil o Porque new eu não jornalismo sabia como seria. traduzir ou se Eu existia não um sei termo. se é. Eu acho que são coisas diferentes, mas daí não é a minha especialidade. Eu perguntaria para o Roberto e para É, o. Não sei se Selby? tem mais jornalista na sala aqui. tem o Selby. É, Selby, que eu é o dei aula especialista em história de. do jornalismo agora, né? Alô, oi, boa noite. Não, tem umas polêmicas, né? Mas que eu saiba é considerado, né? É Tem considerado. a equiparação, né? Não sei se o Uhum. Roberto concorda, né? Mas eu sei que tem umas polêmicas, né? Eu dei aula de história do jornalismo durante vários anos. E mesmo os americanos, eles têm dúvidas de se é ou não jornalismo literário. Como esses textos se baseiam em fatos, em entrevistas, mas têm elementos da narrativa literária, né? Tem uso de travessão, né? Das conversas, o próprio jornalista se coloca como personagem. Então, o new journalism, ele é, sim, uma forma de jornalismo literário. O autor não cita, mas o Truman Capote fez parte dessa geração, né? O seu livro A Sangue Frio é uma série de reportagens, entrevistas, inclusive com um dos assassinos. O Capote assistiu à execução do assassino
e transformou isso num texto jornalístico e literário, né? E não sabiam na época como classificar. Então, era um novo jornalismo, fora daquele padrão da, do lead, né? Do texto impessoal. Aqui no Brasil, a revista Realidade fazia publicava esse tipo de matéria, né? Em que o jornalista era também personagem da história, e a história era narrada como se fosse uma ficção, com pessoas reais, acontecimentos reais. Eu acredito, então, que o New Journalism é uma é, faz parte, né, do que se chamava, do que se chama ainda, né, de New Journalism. E esses quadrinhos, deixa eu pegar o Joe Sacco, por exemplo, ele está presente na narrativa da história, ele se questiona, né, ele mostra, foi muito bem mostrado aqui pela nossa colega, pela Melina, ele mostra, ele recria lugares, pessoas, né? Então, às vezes ele não retrata a pessoa como ela é para que ela não sofra algum tipo de represália. Mas, quando ele tem autorização, ele desenha a pessoa que ele entrevistou. Para mim, esse jornalismo em quadrinhos é jornalismo e é descendente, herdeiro do New Journalism americano. Tá? E não só o Joe Sacco, mas o Guy Delisle, e outros, a Sarah Gliddens, né? A Sarah Gliddens faz um diário de viagem, lá do Canadá, falei agora, E delírio. também é Guy Delisle. Ele fala das viagens, é um diário de viagem. Diário de viagens. Diário de viagem é o início do jornalismo, né? As pessoas iam viajar e escreviam esse diário de viagem para as pessoas saberem de outros países, outras pessoas. Nós temos também, aqui no Brasil, um quadrinista que fez um quadrinho autobiográfico. Eu não lembro agora, uma aluna minha de mestrado fez a, a dissertação dela em cima desse livro. Não lembro agora o nome. Então, nós temos É o poucos. Alzheimer Nós temos, chegando, Roberto. é Alzheimer chegando. O já está aqui. Nós vimos recentemente aquelas alunas da Casper Libero que fizeram jornalismo em quadrinhos sobre as prostitutas lá do Parque da Luz. Você lembra? E aí Cecília teve Marins. um trabalho. Ganharam o Cecília HQ Marins. Mix, se eu não me engano. Não, teve uma ótima repercussão. Sim. E teve um trabalho recentemente apresentado aqui no colóquio sobre o trabalho delas. Era um grupo de meninas que fez esse jornalismo em quadrinhos. Eu Então, eu sempre acho achei que vamos dizer, a graphic novel, vamos dizer, como produto, uma graphic novel que contém jornalismo em quadrinhos, se assemelha a um livro-reportagem. Eu sempre fiquei sim, aproximando muito isso daí, pensando sim. em vários livros-reportagens que foram lançados, né? Então, sempre achei que está muito próximo do livro-reportagem, vamos dizer, uma graphic novel de história em quadrinho, de jornalismo em quadrinhos.
sim. Tem mais dois exemplos que eu falei, não sei se esse ano ou ano passado. Um sobre o massacre da Praça Tiananmen, que foi escrito por um estudante que Ah, estava na universidade naquele momento, né? E ele conseguiu fugir para a França. Ele foi o roteirista da história em quadrinhos falando disso. E tem uma outra que é sobre o massacre que ocorreu numa universidade americana nos anos 70, chamado Quatro Morreram, e aí tem o nome do lugar, contando aquela história dos. Aí nós temos o autor, que é jornalista, que entrevistou os sobreviventes, que entrevistou as pessoas que estavam naquele lugar naquele momento e fez esse livro, reportagem. Esse realmente eu acho que é um livro, jornalismo em quadrinhos. Você tem um repórter que vai entrevistar e mostrar, né, um determinado fato em forma de quadrinhos, uma narrativa em quadrinhos para o leitor. eu acho que tem alguns pontos em comum, Roberto. É assim, eu fico pensando são as características essenciais para a gente chamar de jornalismo em quadrinhos, já que o tema proposto pelo texto, por esse segmento do livro, são também as nomenclaturas, as terminologias. É preciso ter painéis, é preciso ter quadros para ser quadrinho, é preciso ter entrevistas com pessoas para ser jornalismo. Eu sempre fico imaginando o que a gente pode entender que precisa ter para a gente chamar do que a gente pode chamar de jornalismo em quadrinhos. Isso é uma questão para mim, Esses por aí, isso que eu me interessei. Eu acho que tem que ter esse os elementos do jornalismo, né? e dos quadrinhos. E dos quadrinhos, né? Então tem que ser em quadrinhos e tem que ter elementos do jornalismo. Senão é uma Sim, obra ficcional em quadrinhos, né? Eu acho que tem que ser é baseada num fato fato ou real, fatos. tem que ter um fato para que ele vai trabalhar, e tem que buscar vamos dizer, os instrumentos do jornalismo, e daí os jornalistas sabem quais são, para tratar esse fato. E só que Sim, é tratado, vamos dizer, o resultado é feito em quadrinhos e não num texto corrido. Ou porque o cara poderia analisar como jornalista um fato e produzir um vídeo, ou produzir uhum, uma Um narração, documentário. Né? um comentário oral. Ele resolveu usar as histórias a linguagem dos quadrinhos para fazer isso. Acho que é aí que a gente tem o jornalismo em quadrinhos. a confluência de duas linguagens, né, Exato. para mostrar para o leitor uma coisa que aconteceu, está acontecendo. Tem um trabalho do Osako, o mais recente que foi publicado, Pagando a Terra. Ele vai para o Canadá e mostra Os a indígenas, né? questão Da escola. dos indígenas, estão divididos entre trabalhar na exploração de xisto e outros que são contra, que são a favor de manter a cultura e o meio ambiente limpo. E tem um chamado Patos, que a autora precisa pagar o empréstimo da universidade e ela vai trabalhar justamente numa empresa que explora o xisto. Aí ela fala da questão do machismo, né? Chega um ponto em que ela é, revela que foi estuprada, né? E também a questão ambiental. O livro chama Patos porque, inclusive, isso teve repercussão. Os patos fazem uma viagem, né, migratória para ir para aqueles lugares e eles ficaram presos na lama do xisto e morreram. Por isso ela chama de Patos, o livro dela. Então, é interessante assim,
o limite, né? O que é o jornalismo e o que é o biográfico. O Exato. próprio Joe Sacco, quando ele está inserido ali naquela situação, ele está falando dele, da opinião dele. Então tem um bom diálogo bem interessante, né, de quadrinho autobiográfico, no caso do Joe Sacco, que ele mesmo desenha, ele mesmo elabora o roteiro, né, apesar de baseado na realidade, e essa tentativa de fazer uma cobertura de um fato, né? Quando ele veio aqui no Brasil, ele veio deu uma palestra no Teatro Folha, né, em Higienópolis, e falava dos interesses que ele tinha sobre essas questões de conflito, né? Não necessariamente internacionais, né? Ele foi até fazer uma cidade fantasma nos Estados Unidos, acho que acabou não gerando uma história em quadrinhos, né? Mas o interesse dele de explorar essas questões onde tem conflitos, né? Grandes conflitos seja de terra, seja de interesses políticos, religiosos, e assim por diante, né? Eu acho E que aí, Oi, desculpa. não, eu só queria comentar sobre a segunda jornada temática que a gente organizou, que era justamente isso, né? Realidade, né? Que falava o quadrinho jornalístico, biográfico e autobiográfico. E como ainda, Sim. talvez, a gente possa voltar a ter alguma coisa de discussão, de debate nesse aspecto. E nessa questão, complementando o que o Nobu falou, eu lembro que uma das primeiras bancas que eu participei, deve fazer uns quase 40 anos atrás, né, uns 30, 40, foi uma banca de mestrado na PUC, em que a aluna provava, buscava a tese de que Maus era jornalístico, analisava Maus sob o ponto de vista do jornalismo. E ela identifica que a gente sempre normalmente caracteriza Maus como autobiográfico ou biográfico. E ela levantava todos os aspectos jornalísticos de Maus e mostrava como o Spiegelman seguiu todos os mecanismos, todos os instrumentos do jornalismo para elaborar Maus. E ela até foi bem aprovada na banca, isso há muitos anos atrás. Uma dissertação que eu gostei muito, quando não se falava tanto ainda em jornalismo em quadrinhos. Vou pegar o gancho do Valdomiro. O gancho é um termo jornalístico. Também é de quadrinhos. Também pode ser o Também gancho da história a virada de página. virada de página. A gente pode distinguir o quadrinho autobiográfico puro como aquele fan-rom, né, que é a história da pessoa que está escrevendo. Não tem relação com fatos como guerra, né, como a migração por causa da guerra, da miséria e tal. Então, é introspectivo. A autora fala da infância dela, fala do pai, né? Então, esse é puramente autobiográfico. Tem o biográfico, saíram, eu acho que esse ano, o ano passado, 2 quadrinhos sobre, foi o ano passado, o Putin. Tá? Eles se complementam e são de autores de países diferentes, tal. Esses 2 são biográficos. Eles pesquisaram a vida pregressa, né, pegaram discursos do Putin, esse é biográfico. E o quadrinho jornalístico, ele pode ter elementos da biografia do autor, que é o caso do Sacco, né, ou do Guy Delisle, que ele está se colocando no meio da história, tal. Inclusive tem uma história que ele está cuidando dos filhos, enquanto estão trocando tiro na faixa de Gaza. E então há quadrinho jornalístico em que o quadrinho biográfico, autobiográfico, está presente. Tem o quadrinho puramente autobiográfico e tem o quadrinho biográfico, em que o autor não aparece e está falando de alguém ou de um fato que aconteceu. Para mim, tem essas 3 subdivisões. Eu colocaria o Guy Delisle muito mais como quadrinho biográfico do que como jornalismo, que acho que inclusive ele não é jornalista, se eu não me Não é engano. jornalista.
Ele é Mas, por fotógrafo, né? exemplo, É não, isso que eu ia comentar. Acho que ele ele, mesmo já falou numa fala que ele não considera que o trabalho dele é jornalismo. Eu Né? também não considero. ele é Mas, fotógrafo. Não, mas fotógrafo tem não. elementos de jornalismo, vamos dizer. Tem Tem elementos, elementos mas de ele não jornalismo. considera. Ele desenha, ele faz desenho animado. É. É da animação. É animação. Mas aí ele vai mostrar lugares, e no caso de Israel, ele vai mostrar o conflito. Na época ainda era esse cara, não é? É, um lado e o outro se atacando, tal, mas não era uma guerra. Mas ele vai mostrar isso é um diário de viagem. E diário de viagem é a base do jornalismo. Mas ele não é jornalista, não é como o Joe Sacco. Não. É isso. Legal. Alguém tem mais alguma colocação para fazer? Melina, foi muito bom, viu? Muito bom. Obrigada. Levantou várias Bom, gostei muito. questões, As duas apresentações hoje foram muito enriquecedoras, muito boas. Parabéns sem dúvida. às duas aí. Então, podemos encerrar, são 10 horas, vamos seguir o nosso... Vamos fazer antes de Peraí. fazer a fotografia para a posteridade, qual que é o próximo capítulo, Roberto? É o capítulo 16, Funny Animals, que eu sei exatamente quem é que vai fazer. É uma Quem é que vai pessoa que fazer? é uma pessoa que tem muito a ver com esse tema, Funny Animals, que o primeiro nome começa com C, Ah, Selby. sim, não, eu posso É o fazer, mas assim, vai depender do que acontecer na segunda-feira. Tem que Não vai esperar a depender segunda. nada. Ou você vai fazer já empregado, ou vai fazer de continuar desempregado. Não, Vai mas é fazer de porque tem qualquer um jeito. outro, vai ter outro concurso vai ser em outubro. Vai ter outro que eu tô inscrito. concurso? Vai ter outro. Putz, Olha, não, mas o nosso Mas deixa eu marcado por enquanto. Deixamos nosso marcado, colóquio, Selby. nosso Se o colóquio, Selby não puder, a gente pega outro colega que também É. tem Funny no Animals caso no eu, nome, como nome, o segundo nome, que começa com R, é, né? que escreveu sobre a Disney. Então, o Então, nosso próximo colóquio vai ser no dia 4 de outubro, 4 que de na outubro. semana seguinte vai ser véspera de feriado. 4 de outubro. E teremos o Flávio, que acho que já não está mais aqui, está aqui com a gente ainda, que vai apresentar o trabalho dele, a pesquisa dele De TCC. de TCC. Então, Ele tá. agradeço a presença. Vamos fazer a nossa Vou fazer a foto aqui, fotografia. vamos fazer. Um minutinho. foto eu não aqui. sei como é que faz para tirar foto. É uma boa Eu pergunta. vou tentar vou fazer um print da tela, né? Acho que é o jeito. Você consegue aí? Vou Então tá tentar bom. fazer. Eu não Vamos sei lá. como é que faz aqui. 3. Olha o Gazi, Apareçam. aparece, Gazi. Coloquem os rostos É. bonitos aí. Vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos lá? Oi. Oh, gostei dela, ela beleza. coloca as bolinhas lá. Como é que ela faz isso? Eu não sei. Eu também não. Bacana, muito não sei bacana. se Então, pessoal, um prazer não encontrá-los. sei se vocês viram Bom que eu final de coloquei no semana para comentário. todos. Abraço, Alessandra, que O nem tive tempo Osterheld de e cumprimentar ainda. Então, até a próxima Hugo vez. Pratt criaram um personagem correspondente de guerra, o Ernie Pike. Então, tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi? Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, foi muito Tchau, bom. tchau. Então, muito obrigado, hein, Ana? Muito obrigado. Tchau, tchau. 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 Bom final de semana para vocês.